Eu diria que o Trump ele tem conseguido bagunçar ainda mais um mundo que já estava organizado em torno da incerteza. Organizado em torno da incerteza, enfim, um pleonasmo, um mundo que já estava vindo muito incerto, como o Marcos bem destacou, desde pelo menos a crise global de 2008. Eu quero complementar as falas do Feliciano e do Marcos no sentido de que eu vejo o Trump menos como um presidente típico do século XX e mais como um homem do século XIX. O que isso quer dizer? Isso quer dizer, pelo menos na forma como eu tenho analisado, que a grande diferença do mundo de hoje, para o caminho para o qual o mundo está caminhando hoje, e o mundo da Guerra Fria, é o fato de que hoje você não tem dois polos, vamos dizer, dominantes, você tem alguns polos que têm disputado espaço nesse mundo que se abre, a gente pode chamar de mundo multipolar, se a gente quiser, mas ainda é um mundo em transição de uma unipolaridade que durou em torno de 30 anos para uma bipolaridade tensa e uma multipolaridade emergente. Então, atores como a Índia, atores, sobretudo, como a Rússia, têm tentado ocupar um espaço cada vez mais vigoroso nesse mundo. E, além de não termos mais um mundo puramente bipolar, o Marcos destacou bem que as regras do jogo globais que foram estabelecidas em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial, elas já não estão mais valendo. Então eu acho que esse mundo se parece terrivelmente com o mundo do século XIX, o fim do século XIX, o último quarto, digamos assim, justamente porque naquele mundo, né, de Kaiser Guilherme II, naquele mundo da disputa entre potências europeias pelo controle da África, pelo controle da Ásia e do mundo de uma maneira geral, não havia regras estáveis, não havia multilateralismo, e mais do que isso, havia uma incerteza que acabou levando o mundo, como a gente bem sabe, para um cenário de guerra global, que foi a Primeira Guerra Mundial em 1914. Então, e aqui eu não estou profetizando que haverá uma guerra futura, a gente já está, inclusive, saturado com o número de guerras que tem acontecido ao redor do mundo. Mas o meu ponto é o seguinte, o Trump ele vê esse mundo de esferas de influência, tal qual a Guerra Fria, mas também tal qual o século XIX, um mundo em que a força, um mundo em que a economia, ela própria, é instrumentalizada, como você bem destacou, William, e nesse mundo em que prevalece a força, prevalece a coerção econômica como um instrumento de força também, esse mundo, na verdade, é terrível para o Brasil, né? Então, o Trump, ao aumentar essa incerteza global, ao aumentar a imprevisibilidade daquilo que poderia nos permitir, por exemplo, fazer um planejamento de longo prazo, o Trump ele acaba com os fundamentos da política externa brasileira como a gente a conhece. A política externa se assenta, a nossa em particular, se assenta em três princípios fundamentais: o princípio da soberania, o princípio do pacifismo e o princípio do multilateralismo. Esses três princípios estão sendo sistematicamente e recorrentemente colocados em xeque, não só pelos americanos, mas, sobretudo, pelos americanos que foram responsáveis por muito tempo por organizar essa ordem internacional. Quando o presidente Lula vai à ONU, por exemplo, e clama, até em tom de desespero, pela necessidade de se reavaliar e de se reformar o multilateralismo global, quando o Brasil investe nessa liderança em temas multilaterais, como meio ambiente, direitos humanos e até alguns temas de segurança internacional, isso tem muito a ver com o fato de que o mundo da Guerra Fria, por pior que fosse, ele era muito melhor para o Brasil, havia muito mais possibilidade de o Brasil navegar naquele mundo em que havia, pelo menos a despeito da disputa bipolar, algumas regras que estavam em curso e das quais o Brasil poderia até participar como um rulemaker, né, como um fazedor de regras ocasional. E diante dessa incerteza que vem se instaurando, esse mundo incerto, esse mundo inseguro para o Brasil, ele é temerário, porque o Brasil não consegue exercer os seus princípios fundamentais de política externa e, sobretudo, porque esse mundo, como o Feliciano bem notou, está nos empurrando a uma situação, não no curtíssimo prazo, mas certamente no médio prazo, em que o Brasil vai ter que fazer escolhas muito difíceis. E são duas escolhas aqui que eu queria deixar só para o espectador refletir a respeito. Uma dessas escolhas que é, em primeiro lugar, o Brasil se militarizar e o Brasil participar do jogo dos fortões como um fortão,
que é uma coisa que o Brasil, a rigor, nunca desejou, e a outra escolha é justamente entre Estados Unidos e China. Né? E são escolhas que a gente definitivamente, nesse momento, não quer fazer em hipótese alguma, porque não vão de encontro ao interesse nacional brasileiro.